Olá, olá, muito bom dia. Bem-vindos à minha página. É nesta segunda-feira que eu começo uma semana muito especial, a Semana Futuro no Trabalho. Dia 1º de maio já está aí, teremos outro feriado. E quando eu pensei nessa data, me ocorreu o que eu posso fazer para contribuir com mais pessoas, para a gente pensar no Dia do Trabalho com novos olhos, com novas perspectivas. Tantas coisas mudaram, não é? Eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, outras coisas virão, outras mudanças também. E, na minha opinião, a gente pode aproveitar esse momento para a gente se transformar agora e não esperar tudo voltar ao novo normal. Quando nós poderemos circular novamente, quando nós teremos o nosso direito de ir e vir retomado. Nós teremos todos os dias vários especialistas para trazer aqui novos pontos de vista e para a gente atualizar o que está por vir. Eu tenho o privilégio de começar essa semana com a Marta Gabriel, uma das pensadoras e pesquisadoras mais influentes do país. Ela já estudava este mundo dinâmico com toda a tecnologia antes mesmo da gente ouvir falar, da gente ser tão impactado por todas essas tecnologias e todas essas mudanças. Então vai ser um privilégio poder trazê-la e aí compartilhar com vocês todas essas ideias. Deixa eu ver já se a Marta já está por aqui. E recomendo, se vocês puderem, o assunto é tão relevante, tá vendo essa setinha assim, essa pipinha assim? Se vocês puderem chamar os amigos de vocês e compartilharem aqui nossas ideias, mais pessoas terão então essas informações e que vão fazer bem para todos nós. E deixa eu ver aqui se a Marta já está aqui, se ela já solicitou para a gente dividir tela. Eu estou muito feliz com todos vocês, estou muito feliz por essa semana e por ter conseguido trazer a Marta aqui às 11 da manhã desta segunda-feira para a gente traçar um norte para os próximos tempos. Tudo bem, Marta? A gente combinou a cor da blusa. Isso que é sintonia, não é? Fala sério, total. Primeira vez que acontece. Gente, a gente não combinou, tá? A gente acordou com a ideia do azul, que legal. Eu adoro essa cor. Eu então, também. Perfeita. Eu também. Tá linda. Oi, minha querida, você é maravilhosa. Eu estou estreando aqui umas costelas de Adão para dar já uma mudada. Lindo, ótimo. Planta é sempre bom, energia boa. Não é? Marta, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente abrir essa semana Futuro no Trabalho. Dia 1º está aí, é um dia do trabalho muito diferente para muitas pessoas e eu tenho ouvido muito suas palestras, suas lives, e você disse recentemente, ou a gente aproveita este momento para transformação, ou depois a gente vai se arrepender de não ter aproveitado esse tempo. É isso mesmo? Na realidade, o que era importante, né, antes, agora virou crítico. Então, antes era importante fazer a transformação digital, era bastante, a gente já sabia, era bastante conhecido por quem trabalha com isso, e todos os negócios iam ficar digital, que o futuro é digital, blá, 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 a gente já sabia, só que cada um estava num ritmo diferente. O que acontece agora? Aquilo que era importante virou necessário, essencial, crítico, ou faz ou vai, né, na marra. E aí, é até legal a gente falar uma coisa, como você está inaugurando a Semana do Trabalho hoje, né? A gente tem falado muito que o coronavírus acelerou a transformação digital, etc., né? Mas ele não acelerou todas as habilidades do futuro. Então, também tem um gap aí, que ele acelerou uma das habilidades do futuro, que é você se transformar em simbiótico com a tecnologia. Tá todo mundo tem que fazer isso em algum grau. Mas tem outras habilidades, que é adaptabilidade, que também ele favorece, mas você tem que se mexer e fazer isso para as próximas etapas que vão acontecer. Criatividade, é você ter resiliência, a gente está tendo que ter isso também. Então, a principal que ele fez na marra foi a da transformação digital, no sentido de você usar as tecnologias, mas não necessariamente as outras habilidades. A gente tem que trabalhar os soft skills também. Eu gosto muito, nós já vamos entrar no soft skills, que é uma expressão muito usada, mas muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas. Eu queria só começar aqui contigo a partir de uma outra frase que você me disse recentemente, que o coronavírus antecipou o futuro. Ele acelerou,
ele acelerou os futuros, né? Então, é até como a gente está falando de futuro e futuro agora passa a ser uma coisa super importante, já era. Por que a gente está com essa obsessão de futuro? Porque quanto mais o mundo fica incerto, mais a gente quer saber o que vai acontecer e mais possibilidades de futuro começam a aparecer. Então, era legal a gente começar dizendo o seguinte, que futurismo não é adivinhação, não é previsão, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O futurismo, na realidade, é uma metodologia, é pesquisa. Os futuristas são pesquisadores que analisam sinais, vários deles, para traçar cenários para 10 anos no máximo 10 anos. Então, na realidade, o que o futurismo faz é analisar que cenários são possíveis e a gente tomar atitude para criar o cenário que é melhor para a gente. Então, qual é a grande vantagem de você pensar no futuro? É você ver todas as possibilidades e escolher qual é melhor para você. Então, se todo mundo fizesse isso, a gente teria uma outra humanidade. O que está acontecendo agora? A gente já tinha todos esses cenários traçados. Gente, ó, tem um monte de gente falando assim, nossa, mas eu nunca pude imaginar que a gente poderia passar pelo que a gente está passando. Mentira! Tem cenário traçado disso, tem filme de 10 anos atrás que você assistiu como se fosse ficção científica, e na realidade não era ficção científica, era análise de cenário. Por isso que eu adoro os filmes de ficção científica, eles analisam cenários. Então, esses cenários todos, eles foram acelerados, alguns mais, outros menos, né? E aí a gente fala que o futuro acelerou. E chegou mais próximo, coisa que a gente ia fazer em 5 anos, 4 anos, para algumas empresas 10 anos, está tendo que fazer em um mês, né? Então é uma super transformação e um super desafio. Quer ver um exemplo disso são os professores. Tem professor que já estava acostumado a fazer vídeo, etc. Mas o professor que só dava aula no presencial, ou muita escola tem a tecnologia digital como apoio da educação, mas não como principal, teve que se inventar nos 30, né? E transformar, e os professores estão tendo que aprender a andar de bicicleta conforme a bicicleta está andando, né? Tá lá junto. Marta, os professores, os pais também tiveram que se adaptar nessa nova realidade. Eu queria saber a sua opinião em relação às crenças, a esses pensamentos conservadores. Como eu falo muito sobre saúde mental nas empresas, né, muitas pessoas ainda me questionam: ah, mas e se o chefe ainda falar tal coisa? Né? Eu falo: olha, é bom atualizar ele, né, que esta coisa que no passado era a lei, hoje não é mais. Então, como é que você diria que para quem está nos acompanhando e depois vai pegar todo o conteúdo lá no YouTube, Isabela Camargo Real, o que você diria sobre essas crenças, sobre esse conservadorismo? A gente ainda precisa olhar para o passado projetando o futuro, ou eu já posso pegar presente e futuro? Não, a gente sempre olha para o passado. Então, só para dar um exemplo para você, a Grande Depressão, a gente vai passar por uma crise econômica após o coronavírus. Olhar para a Grande Depressão, que aconteceu 2 anos depois da quebra da Bolsa em 29, dá muitos insights para a gente. Lógico que a gente está num outro cenário, com tecnologia diferente, a gente tem um outro contexto mundial. Mas uma das metodologias de olhar para o futuro é olhar o passado, ver como que as coisas aconteceram, ver os sinais do presente, a gente tem sinais todos os momentos, e aí ir para frente. A gente já tinha isso traçado. O que acontece agora? Até recentemente, a gente tinha que convencer resistências para mudar a cultura, etc. Né? Agora eu acho que é o contrário, Isa. Se a gente for falar uma coisa que é importante, todo mundo teve que entrar no cenário de digital 100%. E isso não é saudável. Então, se a gente for olhar, o que antes era uma coisa que você pedia para ser saudável. Eu posso trabalhar de casa alguns dias, vai ser melhor, eu não pego trânsito, etc. Eu tenho mais produtividade em outros horários. Ou então, eu estou em Nova York e quero assistir uma aula de MBA porque eu estou aqui, não sabe, e não podia. Agora é 100% online, e 100% em casa, e 100% trancado. Então, as cobranças que tem hoje da chefia são se vira nos 30. E não pode, tem que ter um apoio de liderança para ter. Então, o equilíbrio mental agora é o contrário: é dar a mão para o colaborador, entender que a gente teve uma aceleração muito grande nesse processo de home office, não é todo mundo está preparado. Outra coisa, mesmo que você tivesse preparado, ninguém está acostumado a ter filho em casa full time. Eu não tenho mais filho pequeno, mas quem tem é uma outra dinâmica. E você não pode ter pessoas vindo trabalhar na sua casa, então não tem quem cuide das crianças. Você tem que dar orientação para elas, que elas estão tendo aula online também. Então, também essa compreensão, eu acho que é o contrário. Antes a gente tinha que convencer que o digital era uma ferramenta viável. Agora, eu acho que está mais do que provado que é viável. O grande desafio é do lado de compreender que, nesse momento, está desequilibrado para o lado do digital.
a vida pessoal das pessoas também, e que a gente vai ter que encontrar um novo equilíbrio depois. E esse novo normal que a gente vai chegar, ele deve ser uma mistura dessas duas coisas. Porque como está comprovado que funciona, né, e dá certo, e a gente está tendo resultados sensacionais, na volta, provavelmente a gente vai ter muita mudança de mercado imobiliário, de escolas, de modo como que a gente faz as coisas, ambientes de lazer, eventos. Ou seja, a gente vai ter um mundo, aquilo que eu falo desde 2010, quando, no meu livro Marketing Digital, eu já falava que não tinha online e offline, tinha o online, que era melhor para você naquele momento, que era misturado. A sua vida é uma coisa só que está sempre, né, entre on e off. Agora ficou provado isso. A gente vai querer cada vez mais ter a melhor experiência, criar a melhor experiência e vai usar o que está em mãos. A gente já fazia isso em algum grau na vida pessoal. E agora isso eu acho que ficou bem claro para todo mundo. E o outro desafio eu estou falando isso em todas as lives, segurança da informação, segurança da informação, segurança da informação. Então, por favor, todo mundo que está aí, a gente quando começa a ligar coisas, conectar coisas, internet das coisas, e começa a usar tudo de tudo quanto é lugar, a gente abre pontos de vulnerabilidade. Presta atenção nas suas senhas. Eu vou publicar de novo, Isa, eu vou passar para você. Se você usar uma senha basiquinha, 1, 2, 3, 4, o pessoal quebra em segundos. Se você usar uma senha daquelas que o pessoal pede a senha forte, que é com símbolos, letras, maiúsculas, minúsculas, demora anos e não tem computador que quebre antes do quântico, né? Então a gente com certeza tem que começar a pensar nas outras dimensões de segurança que a gente não pensava antes tão forte, porque a gente não estava tão conectado, né? Dica sensacional. Se eu tivesse agora na TV, entrar uma tarde assim, breaking news. Prestem atenção. Claro que tá todo mundo acessando um monte de canal que antes não acessava, né? Exato. E aí você começa a ficar vulnerável, né? Vulnerável. Festa para os hackers. Outra coisa, né? Porque nós éramos vulneráveis fisicamente, quando a gente circulava por aí em ambientes inseguros. E agora o ambiente inseguro está dentro de casa. Até, olha, eu acho legal, eu brinco que o que para os outros é história, para mim é memória, né? Porque eu trabalho nessa área há trocentos mil anos. Hoje o pessoal está falando de roubo de identidade, né? Tem até uma série na Amazon que chama I Want You, I Want You, que é uma série alemã que você tira você tira a identidade do cara. Então os hackers tiram a identidade do cara e faz o cara virar um terrorista. Gente, tem um filme com a Sandra Bullock, de 2000, acho que é ano 2000, não, 1995, 1996, que chama A Rede, que ele faz exatamente a mesma coisa. A gente já tinha esses avisos há 20 anos atrás, só que a gente não estava conectado nesse grau que a gente está agora, né? Então tem muito risco, muito risco. Muito risco. Olha, deixa eu só responder aqui. Darcília, você está perguntando como fica a questão salarial para o futuro. Ao 12:30 eu vou falar com a Tássia Prado, uma advogada trabalhista que tem todas as leis e a questão das consequências salariais. Eu tenho pouco tempo aqui com a Marta, então eu vou aproveitar para ir em outros assuntos, tá, Darcília? Se puder, você volta 12:30 e vai estar tudo também no YouTube, Isabela Camargo Real. Marta, acho que nunca os futuristas tiveram tanto trabalho como agora. Eu sei que vocês sempre trabalharam muito, mas agora vocês serão mais ouvidos, mais respeitados. Como você falou, os futuristas analisam dados e cenários. Mas nós estamos vivendo num mundo cada vez mais imprevisível, mais dinâmico. Como é que fica para você? Como você disse, você resgata memórias, porque você começou a estudar o digital, a tecnologia, antes da gente ter e-mail. Como é que fica para você este momento todo? Tem uma palavra chamada VUCA. Isso, eu dou palestra disso o tempo todo. Até tem um webinar que eu fiz com a HSM, tá no ar lá, só falando sobre mundo VUCA e coronavírus, né? Então, só para contextualizar, Isa, o VUCA é um termo dos anos 70. Então, a gente já sabia antes. Por isso, a questão do futurismo, que acontece agora, é awareness. As pessoas descobriram que existe uma ciência que analisa cenários futuros, mas isso já existia o Institute for the Future, que é onde eu fiz a certificação de futurista, eles existem há 50 anos. Então, muita coisa que a gente usa nas mídias sociais, todas as teorias do Paul Baran foi um dos fundadores do Institute for the Future. Vários dos fundadores, dos fellows que tem lá, eles escrevem sobre isso com cenários específicos. Então, o VUCA é volátil, incerto,
complexo e ambíguo. A gente já vem nesse cenário há muito tempo. Tanto que tem uma das pessoas do Institute for the Future, que é o Bob, esqueci o sobrenome dele agora, que ele fala exatamente para você combater isso, você tem que ser ágil. Você tem que conhecer o que está acontecendo, você tem que estar o tempo todo estudando. A gente já fala isso há um tempão. O que acontece agora é que as pessoas se conscientizaram disso, que é incerto, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, até só eu não vou falar, não sou da lei, não sou da parte de leis nem direito, mas a pergunta sobre salários, gente, ó, a gente já sabia desde lá de trás que conforme vai mudando as habilidades necessárias, vão mudando os valores de mercado. Hoje, o pessoal de tecnologia não tem gente de tecnologia suficiente para tudo que é necessário. Está ganhando muito. E se você fizer alguma coisa que começa a não valer mais, vai ganhar pouco. É que a gente teve essa ruptura agora que vem com as habilidades do futuro, mais a crise. E crise também ressignifica salários, recursos, áreas de atuação. Então, deve ter uma transformação bastante grande, não só em função das leis, em função das necessidades do cenário pós-coronavírus. Nessas habilidades do futuro, Marta, vamos entrar então em soft skills, e porque eu gostaria de aproveitar aqui o nosso tempo quando você fala muito sobre pensamento crítico, né? E aí Ótimo. O seu ar em que você nada de braçada. É porque a gente vem falando. Então, ó, até para falar uma das coisas, para entender por que soft skill é importante, desde o início da história da humanidade, o ser humano e a tecnologia formam um sistema inteligente. A gente trabalha junto. O ser humano começou a desenvolver tecnologia para ter melhor performance no mundo, né? Então, quando a gente cria o fogo, quando a gente desenvolve uma técnica, tecnologia, para a gente poder fazer o fogo também, a gente está melhorando nossa performance no mundo, para se aquecer, para caçar, para fazer comida, para etc, etc, etc. O que acontece quando a tecnologia vai evoluindo desde lá de trás? Começa com as mecânicas, etc. O que a tecnologia faz, ela começa a fazer melhor do que a gente. Então não adianta competir com ela. Então quando o carro entrou no mercado, não adianta, você não vai correr mais rápido que um carro fofo, não tem jeito. Ou você usa o carro e aprende a dirigir o carro, ou você nunca vai conseguir ter a performance de alguém que faz isso. Então quando a gente chega no cenário que a gente está agora, qual é a revolução que a gente vive? É a revolução digital. E a revolução digital, enquanto as revoluções anteriores, elas substituíam músculos, trabalhos físicos, trabalhos repetitivos, agora a revolução digital faz a mesma coisa com o nosso cérebro, trabalhos repetitivos no cérebro. Então você não vai conseguir calcular uma rota mais rápido que o Waze, never, não tem como. Então você tem que aprender a usar o Waze para que você consiga ter resultados. Então, os hard skills são os skills técnicos que a gente, em algum grau, tem que ter, que é o que está acontecendo agora, que eu falei que acelerou mais rápido, que é você precisa ter simbiose tecnológica. Se você não souber usar o Waze, você está fora. Se não souber que o Waze existe, você não consegue mais fazer uma corrida de táxi, de Uber, ou seja lá o que for. Mas você tem que ter as habilidades técnicas, mas elas passam a não ser o diferencial. O diferencial é o que as tecnologias não fazem e você faz. Então, toda vez que o sistema evolui, aquilo que é automatizado perde valor. E aquilo que não consegue ser automatizado ganha valor. E o que não consegue ser automatizado hoje, que está ganhando valor, que são as habilidades do futuro? São soft skills, que são os skills humanos. Então, é criatividade, empatia, ética, pensamento crítico. E aí, o primeiro de todos, gente, é o pensamento crítico. Ah, Marta, mas não é criatividade? Não, fofo, não é. Porque se você não tiver pensamento crítico, você não sabe como usar a criatividade para resolver problema. Então, o pensamento crítico é a habilidade número 1. Até tem um webinar que eu fiz com o MIT antes do coronavírus, quem quiser pegar lá, que está bem, bem legal, que eu só falo de pensamento crítico. E o que eu queria deixar do pensamento crítico? O pensamento crítico não nasce com você, tem que ser educado, é diferente da inteligência. A inteligência, ela em boa parte, ela é biológica, então ela está no seu DNA e ela se desenvolve um pouco mais, um pouco menos, mas ela vem com você. O pensamento crítico precisa ser ensinado, educado. Então, o pensamento crítico, ele começa com a gente questionar tudo. Gente, ceticismo é ótimo. Só consegue achar dado bom ou qualquer coisa que... Quando você questiona, de onde veio isso? E as pessoas são muito ingênuas. Uma das coisas mais tristes que eu vejo nesse cenário de crise, a gente está na era digital, a gente tem internet, a gente tem informação pra caramba, informação ruim. Eu não consigo achar a informação que eu quero. Olha, pra vocês terem ideia,
Os governos não estão testando o coronavírus, né? Sem dados não adianta fazer estatística. A gente que é da área de exatas, a gente fala assim que a estatística é a prostituta das matemáticas, porque ela faz qualquer coisa que você quiser. A gente tortura os dados, eles dão o que você quiser. Você dá uns tapas no dado, ele dá resultado assim, resultado assado. Então, sem dado bom, sem a gente saber as quantidades realmente do que está acontecendo, é só exercício de elucubração mental. Então, a primeira coisa é questionar, 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 ceticismo. A segunda coisa, tem que saber que o ser humano, todos nós aqui somos humanos, a gente tem vieses. A gente tem vieses cognitivos. Quem é a primeira pessoa que você tem que duvidar? Você mesmo. Você mesmo. Porque quando você navega no mar de informação, você escolhe as que te interessam e despreza aquelas que você não concorda. Só que o fato de você não concordar não faz com que aquilo desapareça ou esteja errado. Então, a única maneira que a gente tem de se desenvezar é questionar e também conviver com múltiplos, pessoas que pensam diferente. Gente, eu adoro gente diferente, desde que eu sou pequenininha, porque o diferente desenviesa, ele tem um outro olhar, ele vai enxergar o que você não vê. Tem vários, a gente tem trocentos vieses cognitivos, vão lá dar uma olhada. Tem que ter repertório, repertório ajuda na criatividade também. Quem não tem repertório, como é que você vai comparar uma coisa com a outra? Como é que você vai saber se aquilo existe ou não existe? Tem opção melhor, não dá. Outra coisa que tem que ter, olha, tudo isso tem que ser educado. Sai daqui, depois você vai estudar isso aí no horário que estiver livre. A gente só aprende gramática na escola, né? Isso não é só no Brasil. A gente tinha que aprender lógica, argumentação e retórica. As pessoas não sabem falar, as pessoas não sabem entender o que está escrito. E se você não aprendeu lógica, você não consegue tirar conclusão daquilo que está sendo feito, falado, aquilo que está acontecendo. Tem que estudar, isso não é coisa que a gente aprende assim, naturalmente, né? E a última coisa do pensamento crítico, ó, tudo que eu falei aqui é bastante coisa, cada uma delas dá para fazer, né, dias falando. E a última, que é super importante também, é valores. A gente, na realidade, analisa as coisas balizados pelos valores. Não adianta você ter um monte de dados, um monte de coisa. Se você, a lógica é baseada em valores, né? Então, se eu tenho pensamento crítico e eu sou, por exemplo, honesta, eu consigo julgar se uma coisa é correta ou não, baseado na honestidade, que são os guias do pensamento crítico. Então, percebam, se você não tiver educação para isso, você não vai ter pensamento crítico. E a gente, naturalmente, não teve isso na escola. Então, os pais que estão em casa com os filhos, eduque seu filho, isso vem de casa, isso vem do ambiente. Tem que fazer questionar. Aliás, vou dar uma dica de filme, que é bem legal para questionar os dois lados. Eu não sei quem já assistiu Capitão Fantástico. É um filme... É maravilhoso. E até ele questiona o fato de você isolar da sociedade também, né? Então ele tem os dois lados. Mas a parte de pensamento crítico é sensacional. Ó, gente, você não assistiu, eu vou dar um spoilerzinho bem pequenininho, tá? Desculpa, você devia ter assistido, que esse filme já tem vários anos, tá? Mas é um spoilerzinho bem pequenininho. Que o pai pergunta para a filha que lê um livro, e pergunta para ela assim, o que você achou desse livro? E ela falou, interessante. Aí ele falou assim, interessante não se usa, essa palavra não se usa. Você tem que me dizer por quê, tem que ampliar. Interessante é uma das palavras mais neutras que tem. Você falar interessante, você não disse nada. É interessante por quê? O que aquilo acrescenta? Faz a gente pensar, questionar para a gente mesmo, né? Então, o pensamento crítico, ele vai direcionar qual tecnologia que você tem que usar ou não. Se você tem algum risco de, que nem eu estava falando, de segurança, a criatividade, onde eu uso a criatividade ou não. Se eu preciso ter resiliência, que áreas que eu devo olhar e que áreas que eu devo descartar. A gente não tem cabeça para tudo. Então, eu sou uma super, hiper, mega blaster defensora do pensamento crítico, uma habilidade número 1, e a gente está diminuindo o pensamento crítico ao longo dos anos. Então, a gente tem que lutar para realmente ter, e todo dia, gente, olha, eu me questiono todo dia. E a gente tem viés, mesmo a gente sabendo que a gente tem esses vieses, a gente toma a decisão errada. Então, as outras pessoas ajudam muito. A diversidade, né, que a gente está lutando tanto para ter diversidade, por que ela é importante? Por causa do pensamento crítico. A outra pessoa ela tem um outro olhar, ela tem um outro contexto, né? Ou seja, não se aproximar só dos iguais. Senão lógico. A unanimidade é burra. Gente, tem vários autores que falam isso, a unanimidade é burra. Mark Twain tem uma frase que ele falava que se todo mundo estiver nadando para um lado, eu vou nadar contrário, para dar uma olhada na corrente, como que é o contrário. Aliás, um dos exercícios que a gente faz para a criatividade é você fazer diferente aquilo que você faz e para testar. Gente, por que não? A gente fica perguntando por quê.
uma das coisas mais importantes para a gente ser criativo e ter pensamento crítico é perguntar o porquê não. Inclusive, o porquê não, ele ajuda a gente a fazer coisas que a gente nunca faria. Eu vou dar um exemplo que eu dou quando eu faço palestra de criatividade. Quando eu era pequena, e eu queria fazer alguma coisa, e eu tinha medo, que falava assim, bom, vai dar uma bronca, o que vai acontecer? Eu pensava assim, por que não? Aí eu falava assim, qual é o castigo maior que eu vou receber? Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu fizer isso? E aí, se eu achava que aquilo era aceitável, eu fazia. E, gente, a coisa mais interessante que eu sempre imaginava é que o castigo era maior do que ele realmente era. Normalmente o castigo é menor. Então, a gente fica com os medos que são... Se você vai fazer uma coisa que não é antiética, né? Então, você está na ética, não vai prejudicar ninguém. É um teste que você vai correr um risco que você pode correr. Testa tudo, faz tudo, brinca com tudo. Isso amplia o repertório, que já ajuda no pensamento crítico também, né? Perfeito. Tem uma frase, Marta, que é assim, para a gente fechar. Quando você deita no travesseiro, coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz, tá certo o que você faz. Você tá com a vida. E outra coisa também, não é só que tá certo o que você faz, né? Você vai conseguir organizar as ideias do dia para no dia seguinte estar certo também. Se a gente não dormir direito, se a gente não deitar em paz, se a gente não conseguir esse equilíbrio. E isso é um termômetro também, viu, Isa? Uma das coisas que eu estava vendo agora da quarentena, as pessoas ficam ansiosas, né? Então você vê que as perguntas vêm, o que eu vou fazer, como vai ser. Para quem tem negócio também, a situação está bem diferente do que era antes. E aí, se você não prestar atenção nesses sinais, as pessoas estão dormindo mal. As pessoas Sim. estão mais ansiosas, que foi aquilo que a gente falou no começo. Agora a ansiedade é diferente da ansiedade anterior que a gente tinha. Então você tem que olhar para você. Eu faço RPG, né? Não estou fazendo agora porque não pode, mas a minha, eu amo, Mara, se você estiver assistindo, eu te adoro. Uma das coisas que ela fala para mim, sempre, ela fala, presta atenção no seu corpo. Quando você sente qualquer sinal diferente, qualquer coisinha, aquilo já, aliás, futurismo é isso, a gente vê sinais para ver depois o que pode ser cenários futuros, né? Ela fala, qualquer coisinha, presta atenção naquilo. Então é a mesma coisa agora. Se você está se sentindo mal, se você está dormindo mal, mesmo que pareça que está tudo bem na sua vida, tem que prestar atenção. Porque se você não dormir bem, alguma coisa está errada no dia, e no dia seguinte vai estar pior. Porque vai acumulando, vai estar pior, né? Então é importante também a parte do sono para equilíbrio. Na quarta-feira, no dia 29, eu vou fazer com a diretora da Associação Brasileira do Sono, para a gente colocar o sono na pauta. Uau! É? Gente, não percam, não percam. Eu vou assistir porque é sensacional. Eu sou defensora do sono. Ó, gente, pensamento crítico e sono, dormir bem. Tudo bom, tudo cérebro. Marta, você sempre é muito generosa com as minhas lives, com as suas informações. Para a gente encerrar, eu gostaria então que você desse suas considerações finais e onde as pessoas podem te acessar. Ótimo, querida. Então, o que eu tô, se tiver que fazer uma consideração final especial para essa live, né, em função do que a gente falou, é prestar atenção em si mesmo, né, para que aí você consiga até, se a gente não se conhece, gente, você tem expectativas erradas sobre si próprio e você não consegue tomar decisões adequadas. O pensamento crítico ajuda a gente a se conhecer também. Então, o autoconhecimento vai ajudar a direcionar todas as outras coisas. E quem quiser acompanhar, né, mais coisas, tem meus livros. O meu último livro é esse, tá? Se você quiser entender tudo do mundo digital, ou seja, eu sei que fica ao contrário aí, né? Mas é você e os robôs. Ele tem na Amazon para Kindle também, para quem não quiser o livro físico. Então, é a transformação digital do ser humano, para as pessoas comuns entenderem o cenário. Continua valendo, tá? Ok? Continua valendo. Eu escrevi antes da pandemia, continua valendo. E meu site, marta.th.com.br. Eu também estou em todas as redes sociais, né? Então, Isa, obrigada. É um prazer enorme estar com você sempre. Você ilumina, você traz para a gente insights, para a gente ser melhor, buscar um cérebro, um equilíbrio. Então, parabéns pelo trabalho, uma ótima semana de lives para vocês. E hashtag Tamo Juntas sempre. Conta sempre comigo, que é um prazer enorme estar com você. Obrigada, Marta. Uma semana de boas notícias, então, para todos nós. Para todos nós. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, linda. Obrigada. Eu vou liberar aqui a Marta, respeitando o tempo dela, que já estava combinado, e também o tempo de vocês. Eu começo hoje, então, uma semana
Muito especial, Semana Futuro do Trabalho com diversos especialistas, futuristas, profissionais geniais, para a gente então desenvolver esse pensamento crítico, como a Marta falou, ouvindo vários pontos de vista. Tem um comentário aqui muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de encerrar. Eu gostei muito do que Cheguei. Designer Tony Pedrosa. A intuição e a criatividade são subestimadas, sendo só atribuídas a artistas. E agora, Tony, a gente já sabe que nós precisamos, sim, de muita criatividade e ouvir a nossa intuição. Acredito que a gente ouve mais a nossa intuição quando a gente se conhece melhor, quando a gente confia realmente naquilo que a gente pensa e sente. Gratidão a todos vocês. Hoje eu tenho ainda mais 4 conversas, 12h30, com a Tássia Prado, advogada trabalhista, e vai contar aqui para a gente o que já mudou nas regras trabalhistas e o que ainda pode mudar. Depois, às 5h, o Flávio, criador do Welcome Tomorrow, um evento incrível também para a gente pensar em outros caminhos para o futuro. Às 7h, a Vivi Lauren, que é especialista em comportamento humano, para a gente entender o que nós podemos melhorar agora, né, para depois. E às 9h, o João Apolinário, criador da Polishop e autor de um livro que eu gosto muito, que Inovar é Questionar o que já existe. Então, eu espero vocês mais tarde. Gratidão e até breve.